E aí, pessoal do YouTube, bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje, pessoal, a partida que eu vou trazer aqui para vocês foi uma partida jogada entre Alireza Fiuja contra Magnus Carlsen. Mas calma, pessoal, essa partida aqui não foi a partida jogada no Mundial de Blitz 2019. Não, não, não. Essa partida aqui aconteceu no Chess 24, cerca de 1 ou 2 dias depois daquela polêmica partida que aconteceu no Campeonato Mundial de Blitz, onde o Fiuja acabou perdendo no tempo e houveram uma série de reclamações sobre o comportamento do Magnus durante a partida, sobre o motivo do empate e uma série de questões. Então gerou uma certa rivalidade ali entre os dois jogadores e muita polêmica em torno desse jogo. E logo em seguida, eles jogaram esta partida aqui que foi jogada online. Para quem não sabe, o Magnus Carlsen, ele joga no Chess 24, tá? Ele é patrocinado por esse site para jogar lá. E ele tava lá jogando as partidas dele e gravando. E de repente, quem surge? Pois ele mesmo, Alireza Fiuja, pessoal. E eles jogaram essa partida aqui muito interessante, com toda a rivalidade entre esses dois jogadores. E é isso que nós vamos ver hoje. E quando que nós vamos ver essa partida? Pois nós vamos ver ela agora. Bom, pessoal, e aqui estamos nós. E de brancas estava Alireza Fiuja contra Magnus Carlsen. E o Fiuja saiu jogando aqui com E4. O Magnus então respondeu D5, uma escandinava. O Fiuja aqui capturou em D5, veio dama por D5, seguido aqui de cavalo C3, tocando rapidamente a dama com ganho de tempo, que é uma das características dessa abertura. As pretas aqui podem jogar de várias formas, tá? Dama 5 é um lance muito jogado, inclusive dama D8, que é um lance um pouco mais passivo, mas também é um lance possível, mas o Magnus nessa posição ele escolhe jogar com dama D6, que é uma linha muito popular. Então depois de dama D6 o Fiuja joga aqui com D4, veio cavalo F6 e H3. E nesse momento o Magnus até comenta, né, H3... interessante, né? Ele achou o lance um pouco diferente, né? A jogada H3 nessa fase da abertura, mas o Fiuja fez esse lance mesmo. Então o Magnus aqui jogou A6, defendendo alguns saltinhos aqui incômodos de cavalo, né? E o Fiuja jogou então A5, seguiu aqui cavalo C6, tocando já direto o peão de D4. O Fiuja defende esse peão desenvolvendo o cavalo para F6. Então vem bispo F5, seguido de bispo C4 e E6. Bom, esse aqui é um momento interessante da partida. Os dois jogadores ainda falta para eles desenvolver os bispos, e eles estão preparando o roque. Então o Fiuja que está com jeito de que vai fazer o roque curto, e o Magnus, para fazer o roque curto, ainda tem que tirar o bispo e preparar o Little Castles dele. Então o Fiuja nessa posição joga o roque curto, que faz todo sentido do mundo, e o Magnus não vai para a linha do roque curto, ele faz aqui o roque longo, isso mesmo, porque ele já cria uma ameaça aqui no peão de D4. Então a ameaça do Magnus é um cavalo, dama e torre, capturar esse peão. O Fiuja aqui desenvolve a última peça que falta para ele, protegendo esse ponto. E agora o Magnus joga aqui H6, que já traz a primeira ideia ofensiva da partida, de seguir jogando com G5 e G4 e criar temas de ataque para cima da posição das brancas. O Fiuja aqui joga um lance bem agressivo, que vocês já estão vendo aí, que foi o cavalo B4, sacrificando aqui essa peça. É uma linha muito interessante, tá? O Magnus não capturou esse cavalo, ele seguiu jogando aqui com dama D7, mas a linha da captura, por exemplo, se as pretas capturassem, surge temas muito agressivos aqui, e embora ainda seja vantajoso para as pretas, tá? Se as pretas acertarem os lances, é claro. Isso aqui foi uma partida blitz, então o tempo atrapalha muito nessas situações. Uma continuação para as brancas aqui seria com A por B5, cavalo B8, e a ideia das brancas é jogar pela coluna, certo? Então depois de cavalo B8, uma continuação muito boa para as brancas seria jogar com cavalo E5, e aqui já surgem alguns temas. A melhor continuação para as pretas nessa posição é capturar esse cavalo. Tá? Mas não é um lance tão fácil de ser feito também. Então depois de capturar de peão, vem torre por D1 e torre por D1. E aqui é uma posição tensa ainda, o cavalo está ameaçado, vai ter que sair. E muitas possibilidades de continuação aqui para as brancas, tá? E para as pretas também, é um jogo complicado. E nessa posição, que é a posição crítica, se as pretas não capturam em E5 e jogam um lance, por exemplo, como bispo G6, as brancas aqui já começam a ter certa vantagem, tá? Seguindo com a linha com torre A8. Então, uma posição complicada.
o Magnus não pagou para ver, não entrou nesse sacrifício e seguiu jogando aqui nessa posição específica com dama D7, saindo dos temas, né, e mantendo ainda a ameaça aqui de captura a qualquer momento do cavalo de B5. Como que o Fiuja seguiu jogando aqui? Bom, o Fiuja aqui jogou C3, reforçando a defesa do ponto de D4, e agora o Magnus seguiu com a ideia estratégica dele de ataque na ala do rei, sangue nos olhos para cima do Fiuja. Depois de G5, o Fiuja jogou a cavalo H2 para tirar o cavalo aqui das possíveis ameaças de G4, né, criando algumas rupturas. E o Magnus aqui seguiu jogando, capturando o cavalo, e conforme roda o videozinho aí em cima, ele comenta que estava já com muita vontade de capturar esse cavalo, então ele capturou e ficou feliz com isso. O Fiuja aqui seguiu capturando de peão, então veio o cavalo B8, agora a coluna A está aberta, que é o tema que as brancas vão tentar utilizar nessa partida. As brancas aqui seguiram jogando com torre A8, invadindo rápido pela coluna e pregando o cavalo de B8. E o Magnus agora joga o fortíssimo cavalo D5, que traz a ideia de cavalo B6 para ganhar aqui peças, né? Porque vai ser um duplo na torre e no bispo. Então o Fiuja não permitiu que isso acontecesse, capturou aqui esse cavalo. Veio dama por D5, seguido de dama A4. Então agora as brancas têm o domínio total da coluna A. Claro, estão com uma peça a menos, mas com uma perspectiva de ataque bem interessante. O Magnus, nessa posição, seguiu jogando com bispo D3, que observem que toca a torre de F1 e toca o peão de B5 aqui também. O Fiuja aqui, ele não defendeu a torre, tá? Ele se jogou cavalo G4, jogou de forma ativa, preparando um cavalo E5, ou talvez até em alguns casos cavalo F6. E o Magnus, nessa posição, jogou bispo G7. E logo depois que ele fez esse lance, ele mesmo se perguntou por que ele não capturou em F1. Ele provavelmente viu que a linha de captura em F1 seria também bastante interessante para as pretas nessa posição. Mas ele jogou aqui de forma bem sólida, que é o segundo melhor lance dessa posição, tá? Jogar bispo G7, e foi o que o Magnus fez. Depois de bispo G7, as pretas aqui jogaram torre D1, tocando o bispo, veio então bispo por B5, ganhando aqui mais um peão e tocando a dama tá ameaçada, né? Então o Fiuja jogou aqui dama 3, e agora o Magnus jogou F5, tocando aqui o cavalo, e as brancas nessa posição jogaram torre A1, nem dando bolas pro cavalo que está ameaçado. E se, claro, né, pessoal, se o Magnus aqui capturassem o cavalo de G4, que não foi o que ele fez, tá? Seria um erro bem grave aqui, porque as brancas aqui têm vantagem. A ideia das brancas direta é simplesmente torre por B8, e caso rei por B8, dama A8 com mates com tomates. Então o Magnus viu essa linha, né? E ele não capturou o cavalo de G4, ao contrário, ele jogou aqui rei D7, fazendo com que a torre defenda o ponto de B8 e também buscando proteger um pouco mais o rei, porque as brancas dominaram muito a coluna A e muitos temas de ataque estão surgindo. Nessa posição, o Fiuja tem aqui o cavalo de G4 atacado, então ele joga cavalo E5 cheque. Vem aqui bispo por E5, e depois de D por E5, o Magnus aqui joga um lance muito fino, tá? Um lance muito forte. E esse lance tem muito embasamento estratégico, que foi o lance cavalo C6. Por quê? Quando o teu adversário está te atacando, ou quando tu também tem peça de vantagem, que nesse caso, aqui nesse nosso exemplo, os dois casos estão acontecendo, o Magnus aqui tem peça de vantagem e está sofrendo um ataque. Quando isso acontece, o que tu tem que buscar fazer? Simplificar, trocar material. E é isso mesmo que o Magnus está fazendo aqui com a ideia de cavalo C6. Ele está propondo aqui a troca das torres, e ele tem material de vantagem, buscando proteger o rei, claro. Então nessa posição o Fiuja capturou aqui a torre de D8, veio torre por D8, e agora o Fiuja segue jogando com B3, que traz a ideia tática, né, bem direta, de aplicar aqui um garfo para cima do Magnus, jogando C4. O Magnus viu essa golpeta, claro, jogou aqui bispo D3, e nessa posição o Fiuja seguiu jogando com torre D1, né, cravando aqui o bispo de D3, e depois de rei E8, o Fiuja aqui jogou a toalha, abandonou nessa posição, porque a vantagem das pretas aqui é muito grande, a vantagem de uma peça, e nesse momento as brancas não têm compensação nenhuma pela peça, então o Magnus, conforme roda o videozinho aí em cima, ficou muito feliz, ele comenta que ficou muito satisfeito com essa vitória, que ele estava querendo muito também, né? Depois de todas aquelas polêmicas no Mundial, criou-se uma certa rivalidade entre esses dois jogadores, e foi muito interessante
ter surgido essa coincidência, né, deles terem jogado no Chess 24 logo depois daquela partida tão polêmica do Campeonato Mundial de Blitz, né? Bom, pessoal, se tu gostou desse vídeo, já deixa aquele like. Se tu é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, te inscreve aí embaixo, que é bem rápido e fácil. E até os próximos vídeos, pessoal. Valeu!